gente, temos entrevista agora. Temos entrevista. Tá bom. Vamos conversar agora, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Lucas Mazei, que é pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém do Pará. Ele nos fala aí sobre o uso sustentável da floresta e o desmatamento de áreas florestais. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Carolina. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da rádio. Vamos começar, então, a nossa entrevista, Lucas. A gente gostaria de saber que você explicasse também um pouco para o público. Quando a gente fala em uso sustentável da floresta, o que isso significa realmente? Olha, Carolina, para a gente, uso sustentável, a gente ser capaz de fazer a floresta produzir os recursos que a gente tem interesse em utilizar, de forma que a gente mantenha a estrutura dessa floresta, a composição florística, quer dizer, as espécies dentro dessa floresta, a estrutura dela, de diferentes árvores, de diferentes tamanhos, e conseguir utilizar o recurso, né? Então, existem formas de utilizar essa floresta, de fazê-la produzir, por exemplo, madeira, óleos, frutos, e utilizar isso para a sociedade, seja na construção civil, seja na alimentação. Então, a visão de uso sustentável, ela está muito associada à produção, realmente, né? A produção do bem, para a nossa utilização, e a conservação dessa floresta, a manutenção dela em pé. Lucas, uma prática, né? Até o presidente, estava com o presidente da Embrapa agora, não sei se você viu, uma prática que ele citou, que é a ILPF, né? Que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. É uma prática nossa que está sendo adotada em muitos lugares e que concilia agricultura com pecuária, com preservação da floresta. Como é que está aí essa prática no Pará? Como é que está essa questão aí na Amazônia, de uma maneira geral? Luciano, a gente vem testando o ILPF em diferentes unidades nossas aqui da Amazônia, né? Então, são consórcios que a gente faz entre árvores, normalmente as culturas agrícolas, soja, milho ou a pastagem, né? E tem avançado, tem mostrado bons resultados e a gente continua testando as espécies florestais, principalmente aquelas que a gente tem capacidade de usar no campo, né? Seja, por exemplo, para a gente fazer uma operação de produção de cerca, ou para fazer uma madeira de floresta nativa, por exemplo, as espécies que a gente pode estar testando, como o mogno, o cumaru, que são as espécies nossas, para a produção de madeira no futuro, de frutos, e durante esse crescimento das árvores, está promovendo o sombreamento, no gado, um conforto animal também, né? Então, temos avançado bastante, e essa é uma das técnicas que a gente está testando também, né? Estamos apostando como sendo uma das técnicas para conciliar esse segmento florestal dentro das áreas de agricultura, né? E, Lucas, você falou dessa conciliação, né, entre o setor agrícola e também a floresta, né, a manutenção da floresta. Eu queria que você falasse, então, no combate ao desmatamento, se é possível conciliar a extração da madeira, fazer isso de uma forma responsável e, ainda assim, continuar com a manutenção da floresta. Carolina, quando a gente produz, por exemplo, o nosso principal produto que a gente produz na floresta do extrativismo vegetal no Brasil é a madeira, né? A gente produz 11 milhões de metros cúbicos de madeira todo ano. E isso dá uma área manejada, por exemplo, de 380 mil hectares. Essa produção, ela pode ser conciliada diretamente com o uso sustentável. A gente tem ferramentas, tem formas de fazer essa produção e evitar, por exemplo, que a gente faça a supressão da floresta para produzir esse recurso florestal. Então, não existe mais nenhuma forma de você imaginar desmatar uma floresta para fazer uso florestal dessa área, para a produção de madeira, por exemplo. Então, a gente não precisa fazer essa ligação entre o desmatamento, por exemplo, e o uso. A gente já possui essas técnicas são de utilização conhecida e que vem sendo pesquisada já há bastante tempo. Ou seja, a ciência trouxe algumas informações, a gente adaptou também utilizando as informações que a gente viu do manejo feito pelas populações tradicionais. E então nós temos uma tecnologia facilmente conciliável. O desmatamento a gente consegue deixar ele evitar completamente a produção de madeira, por exemplo. A gente pode fazer tudo isso de forma sustentável.
Lucas, eu estava olhando aqui as notícias, né? Quer dizer, o desmatamento da Amazônia completa aí 13 meses seguidos em alta, né? É uma situação que preocupa não só nós brasileiros, mas que preocupa o mundo, né? Já se fala até de boicote aí de empresas, né? Que fazem práticas que não são sustentáveis. Você que está aí no meio da Amazônia, né? Como é que está a situação do desmatamento? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Como é que está a situação aí? O que tem acontecido e como tem sido feito o trabalho de vocês? Luciano, a gente trabalha com manejo florestal, que é essa técnica florestal, né, de produção de forma sustentável da floresta. E o setor produtivo, seja ele empresarial, a gente tem uma produção grande nas nossas concessões florestais de florestas públicas ou produção privada, seja com as cooperativas, associações, a gente está sofrendo muito com o desmatamento. Né? O desmatamento é ilegal e criminoso. O que acontece? O desmatamento, ele coloca uma quantidade de madeira muito grande no mercado. Uma quantidade de madeira barata, uma oferta grande, com uma diversidade de espécies grande, e ela suprime o preço da madeira muito, ela faz o preço da madeira cair muito. Como é uma atividade legal, ela compete diretamente com o manejo sustentável. Então, a gente está vendo os manejadores aqui na região, seja, a gente já tem relatos, por exemplo, no Acre, seja ali no Baixo Amazonas, na região do Tapajós, já temos muitos relatos de madeira sendo ofertada e atrapalhando essa atividade florestal com o manejo. Né? Então, ela impacta fortemente e ela impacta diretamente no manejo florestal. Uma questão que muita gente discute, né, no agro é que é possível crescer, é possível aumentar a produção hoje de produtos como soja, milho, outros produtos aí da agricultura, pecuária também, de uma maneira geral. É possível criar em cima de terras, é possível crescer em cima de terras improdutivas, né? A gente tem muita terra improdutiva hoje, não precisa avançar em cima da floresta, né? O que tem acontecido hoje, né, Carol? Muita gente está desmatando ali, mas a gente tem um enorme potencial de terras improdutivas hoje no Brasil, que é resto de pasto, ou que sofreram queimadas, enfim. O que você tem a falar sobre esse aproveitamento de terras improdutivas? Luciano, perfeito. Esse é o ponto central das discussões que a gente está tendo agora, que é justamente a restauração dessas áreas de pastagem, de agricultura que foram degradadas. Né? É um projeto grande que foi feito em parceria entre a Embrapa e o INPE, levantou quase 24 milhões de hectares de áreas que estão abandonadas, né? Que são áreas que foram utilizadas para agricultura e agora elas não estão sendo utilizadas. Então, esse é um grande alvo da pesquisa da Embrapa. A gente, principalmente aqui na região amazônica, várias unidades nossas testam diferentes formas de recuperação dessas áreas degradadas. E esse seria o foco realmente para a gente tentar conciliar esse uso da floresta e com a agricultura, porque a gente vê mesmo nas associações trapistas, né, empresariais que trabalham aqui na Amazônia, todas elas são bem claras em relação a isso, né? A relação entre o desmatamento não está associada à produção, né? O desmatamento ele realmente está associado a ações ilegais de grilagem, de venda madeira ilegal. Então, assim, a gente realmente o foco poderia ser na restauração dessas áreas degradadas, que são áreas enormes, extensas, intensificar aquela agricultura nas áreas onde a gente tem capacidade de intensificar com tecnologia, que a gente já dispõe dessa tecnologia, e promover o manejo florestal em áreas de floresta, promover o manejo, controlar esse manejo florestal, auxiliar essas comunidades, as empresas a desenvolver, a conseguir colocar esse produto no mercado. E, Lucas, muito importante, muito bacana esses esclarecimentos, porque a gente faz essa associação, né, do desmatamento com essa indústria do segmento madeireiro, né? Então, você explicando aqui para a gente que é possível conciliar as duas coisas, que apenas o desmatamento ilegal, infelizmente, prejudica aqui a nossa floresta. E eu queria que você falasse um pouco agora do setor mais social, assim, né? Além dessa questão empresarial, a tecnologia de manejo, ela é viável aí para as comunidades que vivem ao entorno, na floresta? Carol, a gente tem várias iniciativas e experimentos que foram feitos e que estão funcionando em diferentes Embrapas, né? Seja, por exemplo, no Acre, numa Resex que se chama Casumba Iracema,
ou aqui no Pará a gente tem o PDF Virola Jatobá, que é um assentamento federal, no Tapajós, Regex Verde para Sempre. Nós temos trabalhado com manejo florestal, nesse caso, manejo madeireiro, e em alguns casos a gente também está utilizando manejo, por exemplo, de cipó ambé, cipó titica, e em alguns também produção de óleos. Então, é possível, a gente consegue conciliar essa produção gera renda, traz riqueza para dentro do assentamento, traz riqueza para dentro da Regex. A gente consegue organizar a cadeia produtiva para fazer toda essa produção de forma sustentável. A grande questão continua sendo a oferta muito grande de produtos ilegais. Então, por exemplo, quando a gente consegue articular toda uma comunidade trabalhando junto com ela para ofertar um produto, uma madeira, numa região, se a gente não tem um apoio conjunto de órgãos como o INCRA, que estejam trabalhando junto com a gente, IBAMA, órgãos ambientais estaduais, se existe um desmatamento próximo, esse desmatamento ele é capaz de ofertar a mesma quantidade, uma quantidade superior de madeira. E o processo de manejo ele inviabiliza quase na fonte. Então, a gente precisa, sempre que a gente tem uma iniciativa de manejo florestal, a gente precisa ter um Estado forte junto, atuando. E o que a gente tem visto nesses últimos anos é um desequilíbrio muito grande entre as ações do Estado e realmente as ações de incentivo dessa política de manejo florestal mesmo. Então, as comunidades elas têm sofrido bastante. Nossas equipes, por exemplo, já sofreram ameaças trabalhando em PDS. Então, assim, a situação é bem delicada. A gente precisaria, na verdade, assim, a gente acredita na tecnologia, a tecnologia está disponível, as comunidades utilizam essa tecnologia. Então, a gente precisa juntar um grupo de pessoas, instituições, as universidades junto com a Embrapa, os produtores, e que a gente consiga fazer uma bacia de produção, uma produção sustentável e mostrar que é possível fazer isso. Mas, para isso, os órgãos dos estados precisam estar juntos, né? Nós precisamos controlar essa madeira ilegal. Só tipo de exemplo, Carol, a gente gera a cadeia da madeira de florestas nativas aqui na região amazônica, são 42 mil empregos diretos, indiretos são 70 mil. É uma movimentação muito grande. 1 hectare de floresta movimenta 40, 50 pessoas na produção. Então, ele é uma atividade extremamente importante, extremamente rentável, ela traz renda para as comunidades, né? Lucas, eu estava vendo aqui uma notícia aqui da Deutsche Welle, aqui, da alemã, do portal alemão, né? Está falando o seguinte, que o uso do cadastro ambiental rural, né? Para quem não sabe, o cadastro ambiental rural, o produtor faz uma espécie de uma autodeclaração, mas depois o governo confirma, né? Me corrija se eu estiver errado. Tem gente usando o cadastro ambiental rural para fazer a prática de grilagem, né? Estou vendo aqui na matéria, primeiro os fazendeiros identificam as áreas que ainda não têm registro de posse, como terras da União reivindicadas pelos indígenas, e inserem os dados de GPS no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é autodeclaratório, né? Embora o cadastro não gere título de posse, ele está sendo usado para expulsar as pessoas e ocupar as terras. O passo seguinte é conseguir o título de posse. Como é que está essa situação aí? E como é que você vê essa prática de grilagem aí na Amazônia que ficou mais sofisticada? Luciano, o que eu posso trazer para você como exemplo, nesse caso, é alguns exemplos de pesquisa mesmo, que a Embrapa tem desenvolvido junto com algumas associações de comunidades, mesmo com algumas empresas, onde no processo de elaboração da pesquisa e de submissão ao órgão ambiental, a gente feito um licenciamento, né, como qualquer outra atividade econômica, um licenciamento do órgão ambiental, e nesse processo de checagem do órgão ambiental, ele verifica que existe sobreposição entre os CARs, né, esses cadastros ambientais rurais. Então, isso é um fato, que realmente a gente tem enfrentado aqui na região. Existem como ele é um documento declaratório, que após ele é checado pelas secretarias ambientais e pelo Serviço Florestal também, que mantém esse cadastro, num primeiro momento, ele é declaratório. E nessa fase de declaração, a gente tem sofrido bastante com sobreposição de áreas. Isso é uma realidade, tem acontecido também, né? O que a gente tem que ter certeza nessas discussões é que o cadastro ambiental rural, ele é um cadastro ambiental, como o
próprio nome diz, né? Ele não pode ter vínculo nenhum com titulação de terra, né? Essa que é a grande questão que foi feita na época do Serviço Florestal Brasileiro, na criação, na discussão disso. Então, mas esse problema é um problema que nós temos enfrentado aqui, mesmo a pesquisa, nós diretamente temos enfrentado esse problema em algumas áreas que nós trabalhamos, de sobreposição. Tá certo, eu gostaria de agradecer o Lucas Mazek, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, lá em Belém do Pará, né? Falou aí sobre o uso sustentável da floresta, deu um panorama para a gente, né? Um assunto super importante, né, Carol? Sim, exatamente. Essa questão, né, de conciliação, a gente, como eu disse, às vezes acredita que o desmatamento tem a ver com essa indústria madeireira, mas se for feita da maneira correta, com responsabilidade, como o Lucas bem lembrou, ela ajuda muito na nossa economia, né? Pois é, a gente tem, Carol, eu estava conversando isso com ele, que a gente tem muitas terras que não estão sendo aproveitadas, terras que não têm floresta e tal, e eles estão fazendo exatamente um trabalho sobre isso. Lucas, muito obrigado aí pela entrevista, viu? Luciano, obrigado. Carolina, obrigado. Bom dia para você e para os ouvintes. Tá certo.